Como o RH pode ser um motor da transformação cultural e organizacional sem perder sua essência? Descubra como o RH impulsiona a transformação cultural e organizacional e redefine o futuro das empresas nessa fantástica prosa com Bertalha. Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha, prosa cada vez mais fantástica, onde pessoas do bem aqui comparecem para disseminarem, compartilharem seus conhecimentos e suas experiências. E olha a prosa que nós estamos trazendo aqui hoje. O papel do RH na jornada de transformação cultural e organizacional. Hoje vamos explorar o papel estratégico do RH na transformação cultural e organizacional. Em um mundo de mudanças aceleradas, como as empresas podem garantir que suas culturas evoluam sem perder sua identidade? Quais os desafios e oportunidades nessa jornada? Para responder a essas questões, temos um convidado especial com vasta experiência em liderar mudanças significativas. Prepare-se para insights valiosos e reflexões que transformarão sua visão sobre gestão de pessoas e cultura corporativa. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer muito mais inspiração à sua jornada. E eu tenho o privilégio de trazer aqui para a Prosa com Bertalha o meu amigo Flávio Pezzighello, ele que é Chief Human Resources Officer e membro de conselho, especialista em transformação organizacional, cultura e liderança. Com 30 anos de experiência em RH, liderou fusões, transformação digital e estratégias de diversidade na América Latina. Atuou como vice-presidente na Natura e teve passagem pela Unilever, liderando projetos estratégicos de remuneração e desenvolvimento. Atualmente lidera o Comitê de Pessoas na Dengo Chocolates e outras organizações. Olha só que fantástico receber aqui na Prosa com Bertalha o Flávio Pessighello. Flávio, meu caro, seja muito bem-vindo à Prosa com Bertalha. Obrigado, Paulo. Bom dia, bom dia. Prazer estar aqui, um tremendo privilégio, viu? Obrigado pela oportunidade. Bacana demais, muito legal, Flávio, ter a sua presença aqui na Prosa com Bertalha. É bom dia, boa noite, boa tarde, né? Muito legal, meu amigo. Deixa eu fazer uma lembrancinha aqui para o pessoal, ô Flávio, para se inscrever no Tá. canal, para curtir, para acionar o sininho de notificação, porque você vai trazer uma contribuição muito legal aqui para a nossa comunidade, para o nosso público, e eu tenho certeza disso. O Flávio, contextualiza um pouco esse tema para a gente. Por que falar e por que é tão relevante falar do papel do RH na jornada de transformação cultural e também organizacional, Flávio? Legal, Paulo. Bom, primeiro, eu acho que a área do RH foi muito subestimada por muitos anos, né? Por muitos anos, eu acho que ela teve um papel muito tático, muito repetitivo, muito operacional, né? E tem sido assim, ainda tem muito disso em todas as áreas, né? Mas eu acho que de uns anos para cá ela tem sido reconhecida, né? E eu acho que o nosso papel ganhou muita relevância em processos de transformações mesmo. Eu acho que o líder de RH, o profissional de RH, ele tem que ser o líder de uma transformação, né? Ele tem que puxar essa mudança, né? Se ouve muito, né? Se escuta muito, o RH estratégico, teve muita conversa sobre isso, né? Sinceramente, eu acho que tem o RH estratégico, finanças estratégico, supply chain estratégico, todo mundo, né? Tem que olhar para a estratégia e colocar a sua competência, os seus skills, né? A serviço disso, né? E eu acho que o RH entendendo essa jornada, ela tem que, sabe, eu entendo assim, Paulo, o RH é quase um designer, né? Um arquiteto, sabe assim, que você tem que usar todos os elementos que você tem para preparar do ponto de vista de organização, do ponto de vista de modelos organizacionais, né? De jeito de operar, do ponto de vista de skills, capabilities, né? De tipos de pessoas, né? Competências, etc., necessárias para atingir aquela estratégia. E tem um jeito de fazer, né? Para aquela empresa, para aquela cultura, tal, que você tem que, de uma maneira intencional, e eu acho que cultura é muito isso, né? Ela é muito intencional, você vai articulando e preparando a empresa, que eu falo, para aumentar as chances de sucesso, né? Da execução daquela estratégia. Então, é dessa relevância que eu acho que o RH tem que assumir esse protagonismo, sabe? Colocar essa agenda de fato para fazer uma transformação genuína e duradoura, né? Que seja perene, que eu acho que é o mais importante.
Bacana, e você usou aí a palavra protagonismo, que eu gosto muito, viu, Flávio? Eu acho muito legal. E aí vem a pergunta, né? Já embalando o protagonismo, na parte estratégia que você usou ali atrás, olhando todos os departamentos, todas as áreas como elementos estratégicos dentro da organização, qual que é o papel do RH na transformação cultural e organizacional dentro de uma empresa, baseado na sua experiência, aliás, uma baita de uma experiência que você tem em diversas organizações, ô Flávio? Não, Paulo, eu acho assim, né? Tem uma estratégia que você tem que desenhar, né? Assim, você desenha junto com outros líderes, né? Então tem um caminho, né? Para onde que a empresa está apontando com essas ambições estratégicas, né? E eu acho que estratégia e cultura é uma simbiose, né? Você precisa trabalhar isso de uma maneira super integrada, né? Tanto que eu sou muito contra, eu falo assim, vamos fazer um projeto de cultura, né? Eu acho que cultura não é um projeto, ele é um processo, né? Ele é uma coisa viva, né? Assim, que tem que estar ali o tempo inteiro sendo gerida, né? Então, eu acho que o papel do RH é esse, entender essa lógica, entender para onde a empresa está caminhando, quais são as ambições que você tem, e aí, em cima disso, você, como eu disse, né, articula para preparar a empresa para aumentar a chance de sucesso. Então, assim, bom, é, se a empresa vai, sei lá, fazer uma transformação digital, qual é o modelo organizacional, né? No caso da Natura, por exemplo, quando eu estava lá, a gente estava vivendo essa transformação, e a gente falava assim, pô, a Natura tem vocação de rede, né? É uma empresa que tem conexões com suas consultoras e trabalha com isso, né, de uma maneira muito aberta, etc. Quando a gente olhou para dentro da empresa, né, falou, pô, nós temos que fazer uma transformação digital enorme. A gente falou assim, é tão complexo, né, é tão dinâmico, falou que uma empresa hierárquica, sequencial, podcast, né, não dá conta de lidar com essa complexidade, né, tem que ser muito mais rápido, muito mais ágil, né. Então, estou te dando esse exemplo, porque daí qual foi o meu papel e o papel do meu time junto com a liderança, que foi assim, então a gente tem que mexer em modelos organizacionais, não funciona mais esse modelo sequencial e hierárquico, a gente tem que mexer em todo o jeito de operar da empresa. Mas aí falta skills e competência, a gente não sabe operar com OKRs, times ágeis, né, naquela época, né? Hoje já é muito mais comum, mas naquela época não tinha muito isso. Então, pô, vamos ter que trazer skills, competências, gente que conhece de dados, de informação, não tínhamos isso instalado. Então, tem um arcabouço também que o RH tem que se antecipar essa necessidade e começar a montar não só um modelo de operar diferente, mas também skills e capabilities tal, diferentes para poder preparar a empresa para essa jornada, né? E tinha um jeito de fazer, né? Papel da liderança, como que o líder vai operar num jeito diferente, menos controlador, mais participativo, com mais autonomia, com mais empreendedorismo, né, com mais liberdade. Então, tem toda uma mudança do jeito de operar da empresa. Então, quando eu falo, né, dessa jornada, esse é o papel do RH, é liderar essa transformação, se antecipando essas necessidades para deixar a empresa preparada para poder fazer uma jornada e aumentar as chances de sucesso dessa estratégia, né? Então, esse é só um exemplo. E bacana, muito legal. E aí eu queria fazer uma conexão com essa parte, o Flávio, até porque a gente sabe que as coisas não são tão simples assim quanto parece. Não. Logicamente, onde tem oportunidade, tem desafio. Eu queria explorar um pouco esse lado contigo aí e saber de você quais são os principais desafios para o RH, o Flávio, ao liderar uma mudança cultural, que seja grande, logicamente. Uhum. Olha, tem vários, né? Acho que o primeiro é esse entendimento. É, é, é um profundo, mais que um entendimento, né? Você tem que fazer parte daquele desenho estratégico. Você não pode ser convidado a ler o material depois, né? Você tem que estar fazendo parte daquele processo de desenvolvimento. Então tem um papel que é um papel que você tem que ir conquistando na organização, né? Você tem que ter ir conquistando credibilidade, confiança, né? Para você poder estar nessas rodas de discussões, né? Você precisa estar lá influenciando a estratégia até para ajudar nesse desenho. Então, esse é o primeiro, eu acho que desafio, né, para você tá muito conectado a isso. Segundo, eu acho que o líder de RH, junto com o CEO da empresa, tem que ser uma união simbiótica quase, né? Porque eu acho que esse papel, eles têm que andar juntos, né? Porque, como eu disse, estratégia e cultura são parte de um mesmo todo, né? E se essas coisas não estiverem muito alinhadas, eu falo que cultura e essa jornada de transformação é muito mais uma, uma uma vontade e uma liderança do CEO do que do RH. O RH, ele é o articulador de tudo isso, ele tem que pôr os, né, fazer os movimentos acontecerem,
mas é o senhor que tem que liderar essa transformação, né? O RH tem que estar ali, eu digo, batendo bumbo, né? Então, o RH tem que ser esse agente de transformação, dando instrumentos, dando ferramentas, mudando símbolos, sistemas, né? Para você deixar a empresa coerente com essa jornada que você está fazendo. E aí você vai. Então, tem toda uma parte que é de articulação, vou dizer política, mas política no bom sentido da palavra, né? No sentido de você estar articulando, conversando, entendendo, falando com as diversas áreas, com os diversos líderes, entendendo onde estão os pontos de resistência, né? E você ir acertando isso. Uma super conexão com o CEO, para o CEO ser o líder dessa jornada e você estar ali apoiando. E, obviamente, tem um conhecimento técnico, né? O RH, tem muita gente que fala assim, não, o RH é tranquilo, né? Assim, não é, né? Eu acho que tem competências, né? Vou dar um exemplo. É, Se você fala assim, né? Vou pegar o exemplo da própria Natura que eu vivi, né? Que eu vou citar algum exemplo, viu, Paulo, pedir essa licença, né? Da Natura, porque é onde eu vivi 24 anos da minha jornada, né? Então, os grandes projetos, grandes transformações, muito eu vivi lá, né? Então, é de lá que eu tenho que contar um pouco a minha história. Mas vou dar um exemplo, né? Quando a gente fez essa transformação, a gente falava assim. é, a empresa estava muito fragmentada. Lembra que nós falamos que tem que ser do todo, né? A gente tem que estar todo Uhum. mundo trabalhando junto de uma maneira mais ágil. Aí você vai olhar os instrumentos de remuneração ou de avaliação de desempenho, super individuais e super meritocráticos. Aí você fala, pô, isso aqui não combina, né? Se você está passando uma mensagem que é do todo, que é do coletivo, todo mundo junto, todo mundo na mesma, né? Na mesma bola, você não pode ter um modelo de remuneração incoerente com essa jornada, que te passa sinais contrários. Porque aí o pessoal fala assim, ah, legal, estão falando isso, mas na prática, o que vale, né? O que valoriza é isso aqui, né? Porque estão lá, ó, estamos remunerando por isso, que é um super instrumento de cultura, né? Então, estou te dando esse exemplo porque o RH tem que ter esse olhar estratégico para falar assim, bom, deixa eu olhar o arcabouço das coisas que eu tenho aqui, remuneração, desenvolvimento, treinamento, liderança, tudo que está lá, né, na caixinha do RH, e fazer os ajustes necessários para ir destravando a empresa e, de novo, ele ser um elemento de construção, né, de cultura. Eu brinco que cultura não é só o que você estimula, né, o que você quer que aconteça, é também o que você permite, né? Então, se você está falando que é uma coisa, mas está permitindo acontecer outra coisa, o jeito que você promove, o jeito que você, quem você demite, quem você promove, como você contrata, você está passando símbolos, né? Sinais o tempo inteiro. Então, o RH tem que ter esse olhar muito atento, né? E fazer essa jornada e essa gestão, como eu digo, intencional da cultura, para você deixar a empresa mais coerente com aquela vontade que você tem naquele momento estratégico da empresa, né? Então, esse para mim é o grande desafio do RH e é difícil, né? Porque é muita coisa ao mesmo tempo, então você tem que fazer escolhas, né? Para você fazer um sequenciamento correto, uma jornada correta para a empresa entender tudo que está sendo alterado, mudado, etc., mas que tem uma lógica, né? Tem uma coerência. Uau, fantástico, Flávio, muito legal. Você usou aí algumas expressões, algumas frases realmente que chamam a atenção aqui e conectam essa parte de cultura, transformação digital, estratégia, agente de transformação. Você falou aí de agente de transformação, e aí me vem uma pergunta: como alinhar a transformação digital? E que, inclusive, você trouxe um exemplo bem característico, e que as empresas devem sim mover-se para essa direção. A gente vê grandes empresas que não fazem isso, mas nós vemos também grandes empresas que são baluartes, né, e, logicamente, se dedicam recursos, investimentos e tudo mais para esse tipo de coisa. Como alinhar transformação digital e mudança cultural dentro das organizações, na sua visão, Flávio? Tá bom. Então, acho que tem, é como você falou, não é, é complexo, né? É um sistema complexo, né? Então, você tem que ir articulando e gerindo isso. Agora sim, Paulo, primeiro, eu acho que não pode ser um modismo. Não pode ser assim, porque o meu concorrente fez, ou porque está todo mundo fazendo, eu tenho que fazer, né? Então, esse eu acho que é um primeiro grande erro, né? Aí sai todo mundo correndo sem entender os porquês, né? Eu acho que ele tem que ser muito pensado, seja qualquer mudança, seja qualquer transformação, né? No caso da Natura, a gente estava saindo de uma lógica de mono para multi. Então, era monocanal para multicanal, monomarca para multimarca, monomercado para multimercados, né? Então, era uma empresa que estava expandindo, né? E aí essa era um pouco uma estratégia que foi construída por muitos anos, né? Então, ela fazia parte de uma lógica e de um movimento de expansão da empresa. Não é porque, tá todo mundo fazendo, se eu não fizer, eu vou ficar para trás, né? Também é um pouco, mas tinha uma lógica estratégica, né? Então, esse porquê
é muito importante, né? A empresa tem que entender para daí fazer movimentos coerentes, né? Para não ficar aquele negócio vai e volta, começa, termina, depois não é bem aquilo, né? Tem que ter coerência, porque esse processo não é de curto prazo, né? Você tem que manter uma consistência sempre, né? E aí, se você começa a fazer muita mudança, as pessoas se perdem. Então, acho que esse é o primeiro bloco. O segundo bloco, Paulo, que eu acho, eu brinco assim, né? A gente tem uma frase que eu gosto muito que é assim: inclui e transcende. Inclui e transcende, é que nem uma espiral, né? Então você dá uma volta acima, você está num outro nível, mas você está incluindo tudo que já tem. Porque o que eu vejo muito é que assim, eu tenho venda direta, vou pegar o exemplo da Natura. Ah, então isso aqui não serve mais, então agora eu vou colocar o digital. Não é isso, né? Eu tenho a venda direta, é o meu DNA, é o que eu sei fazer bem. Eu tenho que modernizar isso daqui e por que não colocar um elemento a mais aqui, né, que vai me ajudar e ajudar as consultoras a fazer um processo de venda melhor, né, ampliar clientes, ampliar renda, né? Então, esse inclui e transcende é muito importante, porque senão você destrói legado, né? Você destrói tudo que foi feito, né? E aí você cria resistências também. As pessoas vão falar, e você destrói o DNA da empresa, né? A essência a origem da empresa. Então, tem que ter modernizada, tem que ser atualizada, mas você tem que estar ali, tem uma essência, né? Cada uma tem a sua identidade, né? O seu DNA. No caso da Natura, a gente tinha razão de ser. Nossa razão de ser da empresa, né? Você não pode é, rasgar isso aqui. Você tem que sempre atualizá-la e modernizá-la, né? Então, eu acho que esses dois elementos, ele é fundamental. E o terceiro, né? Eu tinha um chefe, viu, Paulo, brincava, ele falava assim, não existe resistência a mudanças, existem convites mal feitos. E eu acho Hum. maravilhosa essa frase, né? Porque assim, qual é o convite que você está fazendo para a empresa, né? Por que que você está fazendo essa mudança, né? Por que que você está fazendo essa transformação? Como você cria engajamento e pertencimento para as pessoas falarem assim, pô, isso é legal, nós vamos embarcar nessa. Então, aquele porquê inicial, ele tem que tem que vir junto com uma narrativa muito potente, muito poderosa, né? Porque daí as pessoas falam, pô, legal, vamos construir isso juntos, né? E assim vai. Então, na Natura a gente tem uma coisa que eu uso como filosofia, era a nossa proposta de valor que começou para as consultoras, era assim, como que as consultoras, né, que vendem os nossos produtos todo dia lá, qual é a proposta de valor da Natura? Por que que a Natura é diferente das suas concorrentes, etc., né? Que depois a gente copiou essa proposta de valor, que seria a proposta de valor para os colaboradores, né? Eu copiei gentilmente essa proposta que eu achava que ela era muito potente e a gente usou isso daí para os colaboradores e uso como lema de vida. Acho que isso aqui serve, né, aplicado para muita gente. Que a gente falava que eram os três P's. Eu acho isso muito, muito potente, né? Que era o P do propósito. Então, quando eu falo da narrativa, né, dos porquês, nós estamos fazendo isso. Qual é o propósito, né? Que empresa será essa daqui 3 anos, sei lá, né? Quando a gente terminar essa jornada, né? Isso é muito legal, né? Porque as pessoas falam, pô, vamos nessa, né? Eu quero fazer parte disso, né? Então, esse propósito ele é muito forte, muito importante, né? E a Natura ela é muito carregada de propósito, né? Uma empresa muito potente nisso. O segundo P é de pertencimento, que também é assim, como você gera engajamento, né? E aí você falou da mudança, né? Como você engaja as pessoas no movimento, né? E aí o pertencimento é muito importante, né? Tipo assim, eu faço parte de uma rede e eu quero construir isso juntos, né? Então vamos, eu sei uma parte, você sabe outra parte, nós vamos aqui nos juntarmos para construir isso. Então tem um coletivo muito forte, né? Que tem a ver com esse pertencimento. Isso era muito potente, né? Também era muito forte na hora que a gente engajava as pessoas. E o terceiro P era de prosperidade, tá? Então, a prosperidade, ela tem, óbvio que tem a ver assim, quero ganhar mais, quero ser promovido, né? E todo mundo quer, genuíno, né? Mas também tinha uma prosperidade do tipo assim, putz, quando terminar esse ciclo, eu vou estar melhor do que quando eu comecei. Eu vou sair melhor que eu entrei. Aí estamos falando de desenvolvimento, de aprendizagem, de um monte de coisa, né? Então, era uma moeda de troca muito potente também para as pessoas falarem assim, putz, isso aqui vai, eu vou ser outra pessoa melhor, né? Quando eu terminar essa jornada. Então, esses três P's era como a gente desenhava. Então, para o P do propósito, quais são os elementos, as ferramentas, as comunicações, sei lá, todo o arcabouço que a gente fazia para gerar esse propósito. No P do pertencimento, quais eram os benefícios, né, que tinha, né? E assim vai. Então, a gente usava todas as ferramentas de RH a serviço disso, né? Eu brincava com o meu time, né, que às vezes ficava assim, pô, vamos, sei lá, exemplo, né? Não é real, mas assim, isso sempre acontece no RH muito criativo, né? Vamos pôr uma mesa de ping-pong aqui no andar, porque é legal. Tá? Eu falei, mas por que que a gente vai pôr isso? Porque é legal, porque é legal. Mas não tem a ver com a nossa cultura. Isso é legal para o Google, tal, mas não é para Uhum. a Natura. A Natura tem outros benefícios
outro jeito de fazer que tem mais a ver com o seu pertencimento, com a sua proposta de valor, com a sua razão de ser, com a sua cultura. Então a gente tentava fazer essas conexões para a empresa ir ganhando coerência, né? Então, propósito, pertencimento e prosperidade eram articulados para gerar esse tipo de jeito, falar assim, putz, sabe que negócio, ó? Só a Natura fazer isso para mim, né? Oh, putz, isso é da Natura, né? Tinha a ver com a nossa Uhum. jornada. Eu estou falando da Natura, pode ser de qualquer empresa, né? É o que tem a ver com a jornada e com a cultura daquela empresa que fala assim, cara, isso é nossa identidade, né? E aí as pessoas se identificam muito por isso, se engajam e aí gera um movimento que é muito bonito, né? Então é assim que a gente fazia, como eu te falei, né, Paulo, assim, não é um processo simples, não é uma ação, né? É um conjunto de ações que tem sequenciamento, que tem, de novo, intencionalmente sendo geridas, né? É assim que eu acredito que tem que ser feito. Que legal, sensacional, Flávio. Flávio, nós estamos chegando ao finalzinho do primeiro tempo da nossa prosa aqui. Vamos fazer o seguinte: vamos chamar a Dona Coruja, nós vamos ouvir o pio da Dona Coruja e voltamos para a segunda parte. Pode ser, Flávio? Vamos nessa, bora lá. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui com o Flávio Pezzighello, que tem uma baita de uma experiência, principalmente nessa área de recursos humanos, e trabalhando em empresas que são empresas referências no mercado. O Flávio, lá no início você falou sobre a conexão entre o RH e o CEO, e é uma conexão, aliás, você usou a palavra simbiótica, né? Muito legal. Então, eu queria explorar com você, o Flávio, de que forma a liderança influencia, tanto positivamente como negativamente, o sucesso dessa jornada. E também que você comentasse comigo que indicadores que podem medir o impacto dessa transformação que nós estamos colocando aqui na nossa prosa, Flávio. Tá bom. Então vamos lá, liderança. Liderança é o motor dessa jornada, né? Dessa transformação, né, Paulo? Então, assim, quando você vai fazer seja qual for a transformação, né? Esse convite tem que ser, essa é uma jornada coletiva, né? Não é o RH, o CEO, eu brinco, o comitê executivo, né? Ele tem que dar direção, tem que dar ritmo, né? Mas isso é feito de maneira coletiva, quando todo mundo resolve, né, colocar energia naquele sentido. Então, esse convite, capacitação, formação, né, seja nos comportamentos que você acha adequado, né, como você cria contexto, né, para que a empresa realmente permita que as pessoas possam manifestar tudo aquilo que está lá. Vou dar um exemplo, né, assim, a gente estava falando naquela jornada de transformação que eu te falei sobre empreendedorismo, né, das pessoas serem mais, né, menos hierárquico, etc. E aí eu brinco, né, Paulo? Que todo mundo quer ser protagonista nas empresas, desde que tenha 30 pessoas na equipe e alguns milhões, né? Eu sou protagonista, eu sou empreendedor, eu vou lá atrás fazer. Até eu, né? A pergunta é como ser empreendedor ali, né? Como eu vejo uma consultora de beleza, por exemplo, que às vezes com pouquíssimos recursos faz uma transformação gigantesca, né? E a gente fez um treinamento pensando nisso, né? Porque a gente tinha que ensinar duas coisas para nossa liderança: conceitos de ecossistemas, que era a rede, né? Você lida com isso, como que te explica a rede para as pessoas, né? Ecossistemas complexos. É, e a história do empreendedorismo, né? E a gente pensou, pensou, pensou. A gente, bom, como a gente tem pouco tempo, vou encurtar a história aqui. O resultado foi o seguinte: a gente mandou nossos grupos de liderança, foram várias turmas, né? Um treinamento na Floresta Amazônica, no meio da floresta. Obviamente, tudo pensado, tudo, né, articulado para criar experiência. E você estando na floresta, não dá para te explicar, né? Quem já foi sabe que olhar para aquilo, você fala, isso aqui é um ecossistema, é uma rede incrível, né, de cooperação que está ali, e aí você vai criando as observações e fala, cara, uau, entendi, né? Melhor do que um PowerPoint, né? Você não tem jeito, você tem que viver aquilo, né? Então as pessoas começaram a entender a lógica, né, de rede, de sistemas, de ecossistemas e assim por diante. Isso foi a primeira grande transformação, porque as pessoas voltavam de uma experiência muito, muito profunda, muito transformadora, né? E a segunda, que era muito curioso, porque a gente juntava lá 10 líderes, né? Sei lá, vice-presidentes, diretores e tal, e aí no meio tinha mais quatro, cinco pessoas que ninguém conhecia, né? Eles olhavam assim, o que essa pessoa está fazendo aqui, né? E quem eram? Eram líderes de comunidades, líderes comunitários, líderes de comunidades lá da região, consultoras, tal, que são líderes, né? Incríveis, né? E a gente falou assim, conta como que é a sua liderança, né? Como que você fez essa transformação? E aí as pessoas sem recurso nenhum, sem dinheiro nenhum, mas com uma paixão enorme, com uma capacidade de mobilizar e um propósito muito claro, faziam uma transformação na cidade, no bairro, na comunidade que eles viviam, né? E aquilo era muito mobilizador também, né?
E o cara falava assim, pô, eu sou aqui vice-presidente, tenho todos os recursos à minha disposição e estou aqui reclamando, né? E o cara aqui com nada, né? Estão fazendo uma coisa incrível, né? Deixando um legado enorme. Então, isso era esse deslocamento, sabe, Paulo? Eu acho que esse tipo de intervenção que o RH tem que ser capaz de fazer para poder causar um deslocamento e a pessoa voltar para o escritório e falar assim, cara, vamos ter que mexer nisso aqui, né? Vamos ter que mudar. E aí você faz 10 mais 10 mais 10 mais 10 e a gente fez o seguinte, né? Fez o RH convidar e falar, tem 10 turmas, e aí a pessoa fica lá, você não consegue gente para se inscrever, fica correndo atrás porque as pessoas não vão. A gente mudou toda essa lógica, né? Numa turma só, essa turma voltou assim, encantada. Falou assim, você gostou? Por exemplo, Paulo, você gostou? Falei, adorei. Então faz o seguinte, você vai convidar um outro líder, um par seu, que você acha que tem que participar desse treinamento. E aí dava um livro super bacana que tinha a ver com isso, né? E a pessoa dava esse presente para outra pessoa e convidava ela aí. Aí a pessoa fala, pô, não é o RH, não sei o quê, é o Paulo que está me convidando, né? Que é um líder super reconhecido. Eu vou. E aí formamos uma segunda turma. E assim a gente foi fazendo o conceito de rede, walk the talk, né? Funcionando e não o conceito podcast RH convidando, né? Então, todos os símbolos eram direcionados para isso, para você mudar a lógica do sistema. E aí os líderes começaram a fazer a transformação. Então, liderança é isso, Paulo, assim, você precisa engajá-los, envolvê-los, eles têm que ser parte disso, mas de um jeito muito diferente do tradicional, né? Foi o jeito que a gente achou naquela época e funcionou muito, assim, porque daí a gente começou a fazer transformações genuínas em todo o sistema, né? Com a liderança fazendo e promovendo questionamentos dos modelos atuais, né? E a gente foi trabalhando nisso e foi uma transformação de quase um ano e meio trabalhando nesse processo, tá? Então esse é o primeiro bloco aí da liderança, o papel do líder, né? Ele realmente está engajado com uma transformação, vai precisar fazer esse deslocamento para ele entender e sair do mainstream, né? Que a gente está tão acostumado, todos nós, né? A fazer daquele jeito tanto tempo, né? Então esse é o primeiro bloco. O segundo é de indicadores, né? Então, eu acho que assim, eu acho que o modelo de gestão da empresa, o sistema de gestão da empresa, é outro capítulo que eu acho que um bom profissional de RH tem que atuar e tem que articular, né? Então, vou dar um exemplo. Quando a gente fala assim, olha, a consultora é o nosso, né, é o centro da nossa decisão aqui. Então, nós vamos estar conectado com ela, nós vamos estar no campo, nós vamos escutar. Maravilhoso. A gente começou um movimento na empresa de fazer isso, né? A gente olhou para dentro da empresa, a gente olhava, por exemplo, indicadores que mediam a produtividade da empresa. E estava ótimo, né? Só que quando a gente começou a olhar, falou, mas para o quê? Não é a consultora? E como está a dela, individualmente, né? E a gente viu que não estava tão bem assim. A gente falou assim, putz, não está legal. E a gente foi mexer no indicador para ver a produtividade dela, né? Da consultora. Para ver se ela estava ganhando dinheiro, se ela estava tendo a prosperidade que a gente está falando dos 3 P's, né? Para ser coerente, para medir. E aí a gente começou a medir isso. E aí a gente começou a ver que não estava tão legal. E aí as decisões são diferentes, né? Se a, gente, a prática, você fala, cara, então isso aqui a gente tem que tomar esse modelo de carreira, carreira não, mas o modelo de incentivo, de reconhecimento, você tem que mudar, né? E assim a gente foi ajustando um pouco todo o processo, né? Então, o que você mede, como você mede, quanto tempo são as reuniões, quem participa das reuniões, quais são os rituais, da governança, né? Tudo isso é símbolo, né? E eu acho que o RH, ele é o grande articulador disso também, né? Então, o sistema de gestão da empresa tem que estar redondo. E assim vai, né? A gente fala assim, pertencimento e prosperidade não é um objetivo? É. Então, a gente começou a medir lá atrás, né? Isso já faz bastante tempo, o equivalente ao que era o IDH da consultora. Então, a gente fala assim, poxa, se a gente está dizendo que a gente quer transformar o mundo, que a gente quer gerar impacto positivo, etc., né? E prosperidade é um tema, o fato de uma consultora ser consultora da Natura, ela sai melhor do que ela entrou? A gente está gerando valor? A gente vai medir, né? E aí, esse é outro indicador. Fala, vamos medir se estamos fazendo correto, se está coerente. E aí, identificamos um monte de oportunidades, etc. E fomos ajustando onde a gente ia colocar o dinheiro, como a gente ia direcionar, onde a gente ia investir, né? Se era em educação, se era em saúde, onde estavam os temas que para ela era mais importante, que tinha que reverter um pouco de dinheiro para ela também, né? E isso gera pertencimento e assim vai, né? Então, essa lógica toda que a gente faz. Então, por isso que eu digo que essa articulação, né, de todo esse processo e ter os indicadores certos, o que você vai medir, como você desdobra para que a empresa. Sabe que um dos maiores problemas de engajamento da empresa, Paulo, é um indicador que a gente faz assim, a gente lia nas pesquisas de engajamento todas, né, assim, eu sei o que esperam de mim. Essa é uma pergunta muito importante, né? Se a pessoa não sabe o que espera dela, o engajamento cai muito.
cai muito. Agora, eu sei o que espera de mim. Fala, Paulo, é isso aqui que nós vamos fazer. É consultor, esses são os indicadores, é assim que nós vamos trabalhar. Estamos juntos nisso e nós vamos trabalhar todos juntos nessa mesma causa, mas o como, cara, usa a sua criatividade e bora fazer, né? Agora, isso aqui é o resultado que a gente espera. Nossa, isso gera uma potência e um engajamento lá em cima, porque a pessoa fala assim, é mais do que o título do cargo e muito mais a pessoa que está por detrás daquele título, né? E tudo que ela traz junto. Aí, eu tenho uma outra história sobre isso, mas me estendi muito aqui na sua resposta, ver se tem alguma outra pergunta e a gente vai conversando, mas eu acho que é por aí que a gente constrói essa lógica. Fantástico, muito legal. Se você quiser contar a sua história, pode contar, Flávio. Fique à vontade, tá bom? Na realidade, a sua contribuição aqui está muito legal. Não, obrigado. Não, é porque tem uma crença, né? É, a gente, quando vai montar um time de trabalho, seja o que for, para resolver um problema, a gente está muito baseado nos cargos, né, Paulo? Então, uma coisa que me incomoda pessoalmente é que todo o sistema de gestão da empresa está baseado em cargos. Então, assim, ó, o que que vai resolver isso aqui? É o gerente de marketing, é o gerente de RH, o de finanças, a gente junta. Só que o Flávio, diretor de RH, é diferente do Paulo, diretor de RH, né? São dois, só tem o título igual, né? Mas assim, o que você traz de história de vida, de competência, é muito diferente. E eu acho que esse é um grande erro das organizações, né? E o maior exemplo para mim, eu brinco, tem uma história que eu acho maravilhosa, que é o Rafael, né? O Rafael era o vigia, sabe? O porteiro que fica na entrada da Natura, né? E eu chegava e falava, bom dia, Rafael. Ele, bom dia, senhor Flávio. Ele, segundo Shakespeare. Cara, ele falava de Shakespeare. Depois, no dia seguinte, ele, Nietzsche. Eu falei, cara, ele era um filósofo, né? Eu falei assim, eu ficava com isso, né? Porque o Rafael é um cara brilhante, né? E eu falo assim, olha, que curioso, né? Se eu fosse montar um time de trabalho para resolver um problema X, eu jamais iria colocar sei lá, o vigia da empresa, o porteiro no time de trabalho, porque não cabe, né? Assim, os sistemas são, você olha cargos e pronto. Você imagina que por trás do cargo tem um conjunto de skills e pronto, né? Mas, cara, se eu conhecesse as pessoas e não os cargos, o Rafael com certeza estaria em muitos projetos nossos. Então, a minha crítica, né, e minha vontade, né, assim, eu tenho trabalhado muito nesse sentido, é de como a gente começa a perceber e identificar cada vez mais o ser humano que está por detrás daquele cargo, né? Porque se a gente conseguisse um mapa de cada um, né, e como a gente reorganizasse as empresas para resolver problemas de acordo com os skills e capabilities de cada indivíduo, seria de uma potência, né? E esse indivíduo pode estar dentro da CLT, lá do contorno da empresa, pode não estar. Então, assim, pô, Paulo, vem me ajudar a resolver um problema aqui, ou Flávio, me ajuda aqui porque eu estou com um problema na empresa tal, e eu vou aportar meus skills e competências, depois eu, beleza, né? E eu acho que esta lógica ela é muito mais inteligente, muito mais maleável, muito mais orgânica para resolver problemas complexos do que o sistema, de novo, né? Hierárquico, cargos e etc, né? Enfim, então é só uma provocação e um jeito que eu acho que a gente está relativamente distante disso, porque os sistemas todos é baseado em cargo, remuneração, tudo, contrata tudo, né? Então tem que quebrar toda uma lógica, né, do sistema instalado. Por outro lado, com a tecnologia, com tudo que está acontecendo no mundo, etc., eu acho que estamos muito mais próximo de uma visão um pouco mais aberta, né? Uma visão um pouco mais integrada, mais holística e menos dentro dos meus muros, né? A Natura, o Unilever, e assim, a cada uma das suas empresas tocando seus pedaços, né? Acho que elas têm que se abrir para dar conta da complexidade que está aí, né? De fazer co-branding, de fazer parcerias, de fazer, pô, você tem uma coisa boa que eu tenho outra, vamos juntar isso aqui, vamos fazer uma terceira. Eu não sei, tem mil possibilidades, né? Mas enfim, esse é papo para outra prosa. Maravilha, meu amigo. E aí, conforme você falou de tecnologia, nós estamos falando de mundo digital aqui, de avanço, de estar olhando para frente e tal. Como que podemos equilibrar inovação e tradição ao remodelar a cultura organizacional, Flávio? Bom, toda a parte de inteligência artificial também, eu acho que a gente está vivendo um negócio, é, putz, inexplicável quase, né? E que a gente não acho que não sabe nada ainda do que está por vir, né? Acho que a gente está num processo de transformação gigantesco, né? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar isso, primeiro. Tá aí, tá à disposição, tá barateando, né? Assim, cada vez está custando menos. Então, tá aí, né? Eu falo que se você não tem, você já ficou para trás, né? Assim, todo mundo já está tendo, então assim, você tem que ter, ponto final, né? E, obviamente, você tem que usar isso a serviço da sua lógica, né? Mas a minha história da tradição, lembra do inclui e transcende, né? Que a gente Uhum. falou? Eu acho que é isso, pô, assim, a serviço do que tá isso, né?
Então, assim, qual é o propósito? Qual é a razão de ser dessa empresa? Qual é o valor que ela quer gerar? Qual é o impacto que ela quer gerar? Está a serviço disso, né? Se tudo que você for fazer está a serviço disso, você mantém a sua identidade. Porque eu acho que um grande risco, né, é a gente banalizar tudo, né? Então, assim, eu e você estamos acesso aos mesmos dados. Eu jogo lá no chat GPT alguma pergunta, faz um copo para mim diferente, não sei o que tal. E vai sair muito parecido, o meu e o seu, né? Se não tiver uma característica que te personalize, que identifique, que te dê, pá, isso aqui é da empresa X, né? Você olha e fala assim, é que nem quando a gente desenhava competências, eu brincava assim, é, sei lá, protagonismo. Pô, toda empresa tinha, né? Aí você fala assim, pô, mas qual a diferença da Unilever, da Natura, do Boticário, sei lá, né? Todos têm protagonismo. Então, se você não caracterizar, fala, não, o protagonismo para a Natura é isso, o Boticário é aquilo, né? Assim, tem um jeito de fazer que é diferente. E eu acho que a gente tem que usar a tecnologia, mas mantendo esse DNA, né? Mantendo a lógica. E acho que, de novo, né? Não é uma coisa ou outra. Eu sou muito do E, né? Eu acho que essas coisas têm que acontecer junto. A humanidade, a sensibilidade, a diversidade, né? Você colocar a gente, que eu falei, o filósofo com o psicólogo, com o pedagogo, com vai sair uma coisa que é muito incrível, né? Que é diferente para resolver um problema X. E, obviamente, você coloca a tecnologia a serviço disso também, né? Você não vai deixar só. Não tem porquê. Então, é o E, né? Acho que aqui é o E para a gente poder compor, usando tudo que tem a serviço. Hoje, planejamento de gente, eu já estou vendo assim, né? Metade dos funcionários são os funcionários virtuais, né? Então, metade já é meu robozinho que vai resolver metade dessas coisas repetitivas, transacionais, etc. Maravilhoso. Deixa lá e vai fazer melhor, bem feito, com produtividade, etc. E nós vamos colocar nossa inteligência para fazer essas coisas que a gente está discutindo aqui, né? Que é onde você tem que estar, que é na interação humana, é na relação que você resolve essas coisas, né? E você tem que estar ali articulando o tempo inteiro. Isso é da própria, é da natureza da relação, né? Eu acho que isso tem que acontecer. Eu falo que RH pode ser muito mais relações humanas do que recursos humanos, né? Eu acho que esse é o papel do RH, né? Articular essas relações, essas interações. Que legal, eu queria pegar esse gancho aí. O que o futuro reserva para o papel do RH? Eu acho que é isso que eu acabei de escrever, né? Assim, como que você entende ambientes, contextos, cenários, e de uma maneira intencional vai fazendo uma gestão é, próxima, né? E tem muito do cuidado, da relação, né? Da proximidade. Eu acho que o RH tem esse papel de você diminuir as ansiedades organizacionais, sabe? Acho que as empresas, viu, Paulo, assim, eu tenho ficado muito frustrado um pouco, escutando muitos colegas meus dos ambientes, né? Corporativos, da falta de cooperação, do individualismo, do curto-prazismo, né? Então gera muita ansiedade, muita doença, né? Acho que tem muitas empresas doentes, assim, no bom sentido, né? No bom sentido, não, doentes mesmo, né? Acho que não tem doentes no bom sentido, acho que me expressei mal. Mas eu acho que isso precisa ser corrigido, né? E eu acho que o papel do RH é diminuir essas ansiedades, e criar esperança, né? É criar esse espaço de pensar lá e falar assim, eu quero fazer parte disso porque aqui eu consigo crescer. É os três P's que eu falei, né? Eu consigo exercer o meu propósito numa comunidade que eu acho, né, que eu me pertenço, que eu quero fazer parte e crescendo com isso, né? Com prosperidade. Eu acho que isso independe de geração, de qualquer preferência, né? Tem a ver com o ser humano, né? E eu acho que isso todos querem. E eu acho que se a gente trabalhar muito bem isso, a gente consegue ter empresas mais saudáveis do ponto de vista de relações para gerar produtos e soluções muito mais saudáveis, que pode ser muito mais importante para todo mundo, né? Fantástico, meu caro amigo Flávio. Gratidão enorme pela sua participação aqui. Passou voando o tempo. Realmente foi muito bacana, Flávio. Muito obrigado, muito grato pela sua participação. Eu que agradeço, Paulo. Foi um privilégio, né, estar aqui com você, podendo falar de assuntos tão relevantes, tão importantes, né? Então, contem sempre comigo aí, vai ser um prazer. Obrigado pela oportunidade, viu? Opa, bacana demais, meu amigo. Ao infinito e além, Flávio. E o que nós fazemos em vida, meu amigo, ecoa na eternidade. Um abração. Perfeito. Obrigado, Paulo. Valeu.